Olá, estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos acerca de mais um tema bíblico. E hoje vamos falar sobre o pecado. O que é o pecado? Como surgiu? Eu quero ler um trecho bíblico para nós nos basearmos para a nossa meditação. Romanos 3:23 nos diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto é muito especial. Ele diz respeito à universalidade do pecado, que o pecado tenha atingido absolutamente todos os seres humanos. Mas vamos lá. O que é o pecado? O pecado é uma corrupção. Corrupção de coisas boas. O pecado é uma expressão do mal. O mal é a corrupção de coisas boas. O mal e o pecado não são uma substância, não existem por si só. O mal e o pecado, na verdade, apenas é gerado por uma corrupção de algo que foi criado de uma maneira boa. É como um metal que é corrompido pela ferrugem. Assim é o pecado. É como um parasita que vive num hospedeiro. Sem hospedeiro, o parasita ele não sobrevive. O pecado é isso. Ele existe porque o homem, um ser criado, conforme a imagem e semelhança de Deus, se corrompeu. Então, o pecado apareceu. O pecado foi gerado, infelizmente. E nós podemos pensar o seguinte: o que é pecado e por que é pecado? Precisamos pensar na natureza de Deus. A natureza de Deus, ela é perfeita, sem corrupção. Dessa forma, Deus ele jamais poderá ter comunhão ou compactuar com o pecado, porque na sua natureza, como eu já disse que é perfeita, não há pecado, não há corrupção. Portanto, o pecado é aquilo que está contrário à natureza de Deus. É aquilo que está contrário à perfeição ou à bondade ou à justiça, porque Deus é tudo isso. Então o pecado, ele não conforma com Deus. Quando o homem não conforma com Deus, ele, portanto, ele pratica o pecado. O pecado, nós precisamos levar em conta que ele sempre faz mal, como uma doença no organismo humano, uma doença principalmente que não tenha sido detectada, que corrompe até levá-lo à morte. O pecado é exatamente isso. Uma corrupção que degenera, que degrada o homem até a morte. Inclusive, morte é uma figura para o pecado. Ou a morte é a realidade do pecado. No Novo Testamento há um texto que nos diz o seguinte: estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. O pecado, portanto, é morte. Por que é morte? Porque ele deixa de conformar com a vida, que é Deus, que é Cristo. E o pecado, pelo fato do homem ter sido atingido pelo pecado, ele, na verdade, ele quebra, ele rompe uma comunhão entre ele e o seu Criador. Já que o Criador não pode compactuar com o pecado, o homem, então, portanto, ele deixa de ter comunhão com Deus. É justamente por isso que lá em Gênesis, nós vemos que o ser humano, depois de haver pecado, ele foi expulso do jardim, pois ele não poderia mais, de modo algum, compactuar com Deus. Nós precisamos pensar de uma maneira muito séria nisso. O pecado que corrompe o homem. O homem foi gerado por Deus, degenerado pelo pecado, e poderá certamente ser regenerado por Jesus Cristo através da obra de salvação. Portanto, nós precisamos nos conscientizar e entender que pecado não é aquilo que nós estabelecemos, mas pecado é aquilo que o próprio Deus Criador estabeleceu. Tudo aquilo que não está de acordo com a sua própria natureza. Portanto, é pecado. E todo pecado faz mal para o ser humano, porque o mal, ele está no pecado, ou o pecado é uma expressão do mal.
é contrário a toda perfeição, a toda a bondade, a toda a justiça de Deus. Portanto, nós precisamos nos conscientizar do pecado. É bem verdade que nós podemos ver o pecado de dois lados. O pecado original, aquele pecado de Adão, que acabou por influenciar toda a humanidade, porque toda a humanidade é descendente desse primeiro homem. Por isso que o texto diz desta universalidade do pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, esse pecado é chamado pecado original, que está em toda a raça humana, e nós já nascemos nessa condição. É uma condição de pecador e uma condição de separado de Deus. Mas existem os pecados que são pontuais, os erros que nós cometemos. E os pecados normalmente, todos os pecados são contra Deus. Mas os pecados também podem ser contra nós mesmos, quando fazemos mal a nós próprios. Pode ser, o pecado também pode ser o mal contra a própria sociedade. Quando nós agimos mal em relação à sociedade, mas todos, indiscutivelmente, depõem contra Deus, ou está contra Deus, todo o pecado. Nós, portanto, precisamos de uma restauração, o ser humano. Mas é claro que esse assunto diz respeito à obra de redenção ou de salvação através do plano de Deus em Jesus Cristo, que nós falaremos em outro momento. Mas cabe-nos agora pensar no pecado e o quanto ele nos trouxe prejuízo, inclusive nos separar da glória ou da presença de Deus. Mas graças a Deus, porque há uma esperança através daquele que é o nosso advogado, Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Deus te abençoe, um forte abraço.